Teremos um Fla-Flu de arrepiar e as novidades, tudo com o Thiago. Bom dia pra você. Fala, Thiagão, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Que prazer estar aqui com vocês. Já estamos no Maracanã, empolgados. Amanhã tem a final do Campeonato Carioca aqui na tela da Band. Inclusive, o pessoal estava acertando a marcação do campo agora há pouco aqui no Maracanã. Os últimos detalhes para receber o Fla-Flu, o primeiro jogo que decide o campeonato estadual. Hoje, as equipes ainda fazem aquela última atividade. Está acontecendo nesse momento, inclusive. No Flamengo, a dúvida da semana, né? Como fica a questão do Arrascaeta? O Arrascaeta não se recuperou das dores na coxa, não tem condições de jogo, não deve participar de nenhuma das duas finais. Sendo assim, quem joga no lugar do uruguaio? A tendência é que o Everton Ribeiro volte ao time titular. No setor defensivo, o VP deve manter o esquema com 3 zagueiros, o Davi Luiz jogando agora, voltando ao time, também com o Rodrigo Caio e com o Fabrício Bruno. E uma outra novidade, voltando ao time titular desde o início do jogo, é o Varela. Ele chegou a entrar contra o Vasco no jogo da semifinal, mas não estava 100%. Naquela ocasião, o Everton Cebolinha começou improvisado do lado direito e agora sim, o Varela deve voltar jogando os 90 minutos. Já no Fluminense, a semana foi bem mais tranquila. Hoje o John Arias faz o primeiro treino da semana. Ele que era a principal preocupação do Fernando Diniz, estava cedido à seleção colombiana, retornou ao Rio de Janeiro e hoje participa dessa última atividade antes do Clássico, mas não deve ser dúvida para amanhã. O Fluminense deve ir a campo com aquele time considerado o titular do Fernando Diniz. Por outro lado, o torcedor está numa expectativa grande, imagino que vocês também, é do Marcelo. O Marcelo tem condições de jogo? O Marcelo vai para o jogo? O próprio Marcelo já se colocou à disposição para jogar. Disse que só depende do Fernando Diniz. Os jogadores dizem que o Marcelo treina muito bem também e que, inclusive, que ele surpreende nos treinos, que ele tem uma qualidade refinada, diferente. A gente acredita e a gente quer ver aqui de perto no Maracanã, é claro. Bom, Fernando Diniz não vai falar pra gente. A princípio, o time titular é aquele que a gente já conhece, então a gente preparou uma reportagem especial para falar desse primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Eles nem precisam mais de GPS. O caminho até aqui é parte dos destinos salvos. Esse é o 4º ano consecutivo que o Campeonato Carioca será decidido pelos mesmos finalistas. A expectativa é grande, né? A gente está ansioso para esse primeiro jogo, poder colocar em prática tudo que a gente vem treinando, vem se aprimorando, né? Porque a gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil. A expectativa de 2 grandes jogos novamente, como foram as outras 3 finais, né? Essa vai ser a 4ª final consecutiva de Fla-Flu. E sempre foram assim disputados, né? No ano passado a gente foi feliz de ter conquistado e a gente sabe da dificuldade que foi. Em 2023, do lado rubro-negro, o asfalto começou liso, o que permitiu manter a liderança por boa parte da competição. A principal lombada veio na última curva, ou melhor, rodada. E a pedra no caminho foi justamente o rival, que esteve na cola do retrovisor durante todo o campeonato e esperou a oportunidade perfeita para ultrapassar. No capricho, no capricho! O Fla precisava apenas de um empate no Maracanã para ser campeão da Taça Guanabara. Mas Germancano e Gabriel Pirani ajudaram a colocar água no chope rubro-negro. Com 2 vitórias sobre o Vasco nas semifinais, o Flamengo chega na decisão, buscando reencontrar as conquistas, o que ainda não aconteceu nas 4 oportunidades de 2023. Acho que a pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos, a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. O tricolor até foi surpreendido pelo Volta Redonda no primeiro jogo, mas o troco no Maracanã saiu caro. 7-0 fora o baile. Eu acredito que foi a melhor partida do Fluminense, muito mais do que a goleada, pela maneira como o time conseguiu se comportar desde o primeiro minuto de jogo. Foram 12 dias de intervalo desde a última semifinal. 2 semanas dedicadas aos treinos e à recuperação de jogadores. Fernando Diniz parece não ter dores de cabeça. Já Vitor Pereira vai precisar mexer na equipe. A principal baixa é Arrascaeta. O meia não se recuperou da lesão na coxa e está fora das finais. Everton Ribeiro é uma das opções para ocupar a vaga. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe
pro primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Gabriel Barbosa, que passou alguns dias dedicado ao reequilíbrio muscular, não preocupa. O tempo também foi precioso para recuperar atletas. Léo Pereira e Felipe Luiz voltam a ficar à disposição e Varela deve começar no time titular. Sendo assim, a escalação de VP terá Santos no gol, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz na zaga, Varela ou Cebolinha, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas. Na frente, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Já no Fluminense, a única preocupação de Diniz era com a ausência de John Arias, que estava com a seleção colombiana e volta hoje aos treinos. Mas não deve ser dúvida. O questionamento do torcedor é se Marcelo vai para a partida. Se vai jogar ou não, isso aí é da comissão técnica, mas ele tem mostrado que muito bem nos treinamentos. Com a presença do lateral ou não, a escalação titular deve ser mantida, com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e David Braz na dupla de zaga, com o Alexander fechando o setor defensivo. André, Martinelli e Ganso fazem o meio de campo, com John Arias, Keno e Cano no ataque. De 2020 para cá, o Fla venceu o estadual 2 vezes. No ano passado, foi a vez do Flu, que é o atual campeão carioca. Uma final sempre é motivo de estar orgulhoso, de ter chegado mais uma final. E agora tem um grande desafio pela frente. Tem uma frase que é muito usada pelo torcedor, às vezes até em algumas palestras, clássico não se joga, se ganha. Quanta adrenalina dos dois lados. Ninguém pode perder e teremos um perdedor, infelizmente, não é? Porque o Vitor Pereira, para ele, é a consolidação, é a tranquilidade para a sequência de temporada. E o Diniz, apesar de ter a Taça Guanabara, mas é diferente ganhar o campeonato, ser campeão carioca. Um jogo apitado pelo Wagner do Nascimento Magalhães, adora um pênalti, viu? Se cai na área, bom, tudo bem que o VAR ainda influencia. Mas, enfim, a Arrascaeta tá fora, um grande prejuízo para o Flamengo, que prepara o Bruno Henrique para a volta no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense está um time mais inteiro, mais compacto, não é? E num grande momento. Agora, o Flamengo sabe que é uma chance de ouro de fazer as pazes com a torcida. Não tenha e dúvida. agora, Dedê? Não tenha dúvida. Quem vence, quem leva? Vamos ficar no primeiro jogo. O David Braz ali, um abraço, David Braz, foi meu companheiro lá em 2008 no Palmeiras. Feliz com a construção da carreira, meu parceiro. Ele falou ali, né, clássico não se joga, se ganha, né? Essa frase aí é nova, né? O David Braz acabou de lançar ela na coletiva. Mas ela é atual, né? Não é nova, mas é atual. E assim, e aí é a motivação que o jogador tem que buscar, né? Estamos falando de um Fla-Flu que é lindo, historicamente é lindo esse confronto. Esse jogo, momentos diferentes, concordo com você, o Fluminense hoje é um time mais compacto, hoje é um time que joga melhor, acho que está com mais confiança. E do lado do Flamengo, o Flamengo está buscando essa confiança, está buscando e ter essa confiança novamente. A gente viu um Flamengo jogando num alto nível recentemente, né, praticamente com os mesmos jogadores, outro treinador, mas praticamente com os mesmos jogadores. E agora o Flamengo está precisando retomar essa confiança. O Everton Cebolinha tem entrado em alguns jogos, nos últimos como titular também fazendo a diferença. Eu acho que é um jogador que o Vitor gosta bastante. O Arrascaeta fora. Ontem mesmo a gente falou aqui sobre se vai ser o Everton Ribeiro ou o Matheus França. Eu até falei aqui que eu acho que o Matheus França está na frente do Everton Ribeiro, por incrível que pareça. Se eu pudesse escolher, entraria com o Everton Ribeiro pela experiência em jogos grandes. Bom, algumas curiosidades. Você jogaria com 2 ou 3 zagueiros neste momento, pensando com a cabeça Fluminense do Vitor Pereira? Flamengo. Flamengo? Eu iria com 3 zagueiros. Eu acho que você tem que ocupar um pouquinho mais o meio de campo, é onde o Fluminense consegue ter mais qualidade. Obviamente passando pelo Ganso. O Ganso precisa ter uma atenção especial, porque ele é um cara que se tiver um pouco de liberdade, ele consegue fazer essa bola chegar ali, principalmente no Cano, com muita rapidez. Uma preocupação da torcida do Flamengo e também de quem acompanha o time é que o Gabigol está há 6 jogos sem fazer nenhum golzinho. Será que ele desencanta amanhã aqui na Band? Esse cara você tem que esperar de tudo, Leirão. Ainda mais numa decisão. Então, esse daí em jogos grandes, em momentos decisivos, ele aparece.
Falando agora, eu lembrei, por exemplo, da final da Copa do Brasil, numa penalidade que era crucial. Ele foi e converteu a penalidade, chamou o torcedor e acho que naquele momento foi um divisor de águas. Gabigol, em momentos decisivos, você pode esperar o protagonismo dele. E você pode esperar que terá coletivo